Ao longo das 4 temporadas de Overlord, a gente acabou ouvindo vários nomes de vários seres supremos, como no caso do Touch Me ou o próprio Perorontino, além da Buku Buku Shagama. Mas será que você conhece todos eles ou sabe quem são os outros? Se não, vem comigo que eu vou te falar sobre todos eles já agora. E aí galera, beleza? Quem falou galera, antes do vídeo começar apenas parando para falar que esse vídeo vão conter spoiler caso você ainda não tenha dado uma olhada nem no anime, nem no mangá, ou então na novel, caso não queira tomar spoiler, mas se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E galera, o que eu vou estar fazendo aqui é listar até o presente momento todos os seres supremos que foram citados dentro da novel de Overlord, explicando quem são eles, qual é a raça, ou então podendo falar sobre algumas finalidades que eles tinham dentro da tumba de Nazarick. Fechou? Então agora bora continuar. E com o primeiro da lista a gente já começa com Amanoma Hitotsu, que originalmente era um monstro heteromórfico, com a aparência basicamente de um caranguejo, ou no caso, algo bem parecido com isso. E dentro da tumba, a função desse cara era basicamente ser o ferreiro, e não se engane pelo fato de ele ser um cara com esse tipo de habilidade, já que a gente sabe que ele sabia o suficiente de ataques marciais caso ele precisasse se defender em um momento de emergência. Pra seguir agora, a gente vai estar falando da Yamiko, e galera, pra quem não sabe, ela é da raça Nephilim e é uma das maiores curandeiras que tinha dentro do grupo do Ash, além de conseguir utilizar magia espírita e com certeza ser um grande suporte na hora de poder ajudar um personagem. Só que no diferencial a gente já vê que essa personagem é extremamente habilidosa com magia de cura, já que foi dito, ou pelo menos se eu não tô enganado, foi explicado que ela consegue ou conseguia pelo menos utilizar uma magia que conseguia curar qualquer jogador, deixando o seu MP no máximo. Só que eu não consegui confirmar se ela utilizava do seu próprio MP para conseguir fazer esse tipo de coisa, ou então se era uma magia que vinha própria do personagem. E particularmente, se for o caso, eu acredito mais na segunda opção, já que a gente sabe que ela não tinha muito MP, então seria um grande problema caso ela acabasse sendo ferida gravemente. Chegando com mais um, agora a gente vai estar falando do Lúcifer, e que é obviamente da raça dos anjos e consegue utilizar o poder divino, fora o fato de ele conseguir criar golems para agir durante o combate. E dentro do grupo do Aizogun, ele era conhecido como basicamente o mais problemático de todo mundo. Chegando com mais um agora, a gente vai estar falando do Bear Raver, que era um cavaleiro mágico e era conhecido por ter uma excelente esgrima com a magia de espada. Só que mesmo parecendo ser do tipo tanque, não se enganem galera, porque esse cara era do tipo intelectual, talvez sendo até um pouco parecido com personagens estrategistas, como no caso do Punitomon, ou então até mesmo o Tabulus Maradna em alguns quesitos, ou então talvez além do Ainz em alguns casos. Indo em frente, agora a gente vai estar falando do Tabulus Maradna, que como eu falei anteriormente, era um dos maiores intelectuais que existiam dentro da tumba de Nazarick, já que a gente sabe que ele foi um dos responsáveis por catalogar cada livro que existe dentro da sua biblioteca particular, fazendo com que ele transcrevesse todo o conhecimento que ele tinha do seu próprio mundo para esse mundo novo, mesmo sem saber. E fora isso, a gente sabe que ele era um grande escritor, mesmo tendo uma personalidade completamente zoada, como a gente pôde ver dentro da obra. A gente também sabe que ele foi responsável por criar 3 NPCs extremamente importantes dentro da trama, que no caso seriam a Rubedo, a Albedo e a Nigredo, que ele também considerava como filhas. E galera, a gente sabe que o Tabulus Maradna é basicamente um monstro do tipo Cthulhu. E partindo pro próximo agora, a gente vai estar falando do Punitomon, que no caso seria o estrategista do pessoal. E isso fica bem claro em uma das temporadas do Overlord, onde a gente vê que o Ainz acaba relembrando em um pensamento que caso o Punitomon visse o que ele estava fazendo naquele momento, ele com certeza ia ser repreendido pelo cara, fora o fato de que o Punitomon é um monstro do tipo pano, e com certeza, provavelmente devia ter alguma habilidade relacionada à natureza. Pra seguir agora, a gente vai estar falando do Hiro, que era de uma raça bem rara, que seriam os slime negros. E galera, quando eu falo raro, não é brincadeira, já que não eram muitos personagens que acabavam utilizando eles. E por causa disso, a gente sabe que o melhor ataque para ele nesses casos seria um ataque a longa distância, já que o seu tipo de magia seria do tipo corrosivo. Vindo com mais um, agora a gente teria o Nash Kienai, que basicamente seria da raça dos golems e seria meio que pro estilo furtivo, já que a gente vê que ele claramente usa uma roupa de ninja, fora o fato de que mesmo que ele seja do estilo furtivo e talvez seja excelente em técnicas de assassinato, a gente sabe que talvez ele seja bom também em combate corpo a corpo, não como um Takemi Kazuchi da vida ou então um Touch Me, mas
mas ao menos seria bom o suficiente para sair no mano a mano caso precisasse. E falando em Taki Mikazuchi, ele é o próximo da nossa lista, Guerreiro Taki Mikazuchi. Ele também é da raça de Nephilim e se não fosse pelo Touchman, ele seria o melhor em ataque de combate dentro da guilda, já que se eu não tô enganado, ele tem um tipo de habilidade a lá o estilo mestre das armas. E pra aqueles que não sabem, ele é mestre do Coctus, pois como a gente viu lá na quarta temporada, quando o Coctus basicamente congelou o Brain depois dele utilizar o seu campo absoluto, ele citou o nome do Taki Mikazuchi após finalizar o cara. Chegando com mais um, agora a gente vai estar falando do Perorantino, que é basicamente um homem-pássaro, como a gente viu nas temporadas de Overlord, fora o fato que a gente sabe que ele é capaz e gosta de lutar bem longe dos inimigos, utilizando a sua arma de arco e flecha, e mesmo assim, galera, assim como outros, ele também consegue se garantir no mano a mano caso seja necessário, e se eu não tô enganado, foi ele quem criou a Shout, mas se eu tiver enganado, comentem aqui embaixo. Dando continuidade, agora a gente vai estar falando da Buku Buku Shagama, que assim como o Hiro Hiro, era um slime, mas não um slime negro, ela era um slime comum, só que ainda assim como o Hiro Hiro, ela não possuía muita força ou muita defesa dentro de combate, só que ainda assim ela possuía uma grande resistência a armaduras, e além de ser a personagem que criou basicamente a Mari e a Aura Bella Fiore. Prosseguindo agora, a gente vai estar falando do Hubert Alan Odley, que pertencia à raça dos demônios, mas diferente do Lucifer, que era um encrenqueiro, ele era um dos personagens que era conhecido por ser um dos mais bonzinhos, mesmo tendo essa faceta, já que se eu não tô enganado, pelo que eu descobri, ele era uma dos personagens que sempre gostava mais de ajudar a galera que quase não tinha nada, como por exemplo o próprio Ainz, quando ele era um iniciante, da mesma forma que o Touchman, na época em que eles ainda nem sonhavam em formar a Aiz Ogum. E se vocês quiserem saber, ele é o criador do Demiurgos. Chegando com o penúltimo da lista, agora a gente vai estar falando do Touchman, que muitos vão pensar que era mais ou menos do tipo humanoide, só que na verdade ele era puxado mais pra uma coisa do tipo inseto, fora o fato de que ele possuía uma armadura do rank mundial que ele acabou ganhando depois de lutar várias e várias vezes contra personagens fortes. Fora que talvez isso seja um fato que muitos já até conheçam, só que para aqueles que não sabem, ele era o cara que também criou o Seba, que também era responsável pelas players. E dando continuidade com o primeiro, é óbvio que o primeiro dessa lista ia ser ninguém menos que o próprio Ainz Ogum, já que ele é o Overlord e também o líder da Ainz Ogum mesmo antes dela se dissolver. Fora o fato de que também ele era um Lich, ou no caso é um Lich, que também é capaz de invocar 3 outros Overlords, que no caso seria um voltado pra magia, um voltado pra combate físico e mais um que infelizmente agora eu não tô lembrando, mas se você lembrar, comenta aí embaixo. E como a gente viu, ele consegue possuir diversas magias extremamente poderosas, pelo menos para esse novo mundo atualmente, como por exemplo a manipulação do tempo, criação de criaturas bizarramente poderosas, fora o fato de conseguir trazer os mortos de volta à vida, além de ser um personagem que sempre conseguia tomar as melhores decisões, seja em campo de batalha ou então pra guilda, quando ela ainda existia. Por isso que ele acabou se tornando o líder da Ainz Ogum anteriormente. E galera, eu sei que ainda existiam outros personagens que foram citados, como por exemplo o Blue Planet, o Winterbreen, entre outros, só que galera, esses personagens eu ainda não consegui encontrar tanta coisa sobre eles, mas assim que encontrar, eu prometo que eu venho fazer um parte 2. E claro, se você não quiser perder quando essa parte 2 chegar aqui no canal, você tem que estar inscrito no canal e deixar o like, porque dessa forma você fica ciente quando esse vídeo chegar, e não só ele, além de outros conteúdos de Overlord e de outras obras, fora que você ativando o sininho, fica mais fácil ainda de você sair um conteúdo novo aqui no canal. Fechou? Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui!